Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, tudo bem com você? Vamos pensar um pouco a partir de duas pequenas histórias sobre a oportunidade que nós recebemos de graça e a possibilidade também de rejeitarmos, a partir do nosso orgulho, essa mesma graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. As duas histórias são de fontes desconhecidas. A primeira narra o seguinte fato. Um casal de jovens, recém-casados, decidiram por conta própria, examinar as Escrituras, ler a Bíblia para compreender o seu conteúdo. A partir da primeira semana de estudo das Escrituras, esse casal conclui: amor, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda semana, eles continuaram o estudo que tinham proposto em seus corações para realizar, e no final dessa semana, eles viram para o outro e concluem: amor, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. E na terceira semana, eles olham um para o outro no final do exame da Bíblia e diz: amor, se esse livro estiver certo, nós temos uma chance. Essa história ela narra exatamente o quanto, a partir do exame das Escrituras, a partir do exame da Bíblia, a água que jorra da fonte do rio de Deus, ela vai proporcionando vida àqueles que não têm o encontro com Deus. Então é muito importante nós defendermos o exame da Bíblia, a leitura das Escrituras Sagradas, para que a partir daí o Espírito Santo ache em nós, derrame em nós a sua graça maravilhosa. O segundo texto, a segunda história, o segundo evento narra o seguinte. Em um vilarejo muito pacato, ocorreu um assassinato. E o homem, então, que cometeu esse crime bárbaro, foi, obviamente, condenado à morte. A população do vilarejo, tomada de compaixão, se reuniu e pediu ao governador, por carta, clemência, rogando por este jovem para que ele não fosse condenado à morte, a sentença não fosse dada sobre ele, dada continuidade sobre ele. Eles alegaram na carta que o homem sempre havia sido prestativo à comunidade e não possuía histórico de violência. E por isso, ele necessitava de que fosse dada a ele mais uma oportunidade. O governador, interessado em compreender o motivo pelo qual o vilarejo estava defendendo com tanta intensidade aquele jovem, decidiu, por sua livre e espontânea vontade, se dirigir ao local onde aquele jovem estava sendo mantido, preso, a fim de que posteriormente ele fosse dada a sentença de morte. E depois de conhecer o rapaz, ele estava decidido também a lhe dar o alvará de soltura, liberando inclusive o jovem daquela pena de morte. Então esse governador se disfarçou de pastor, colocou o alvará de soltura dentro da Bíblia que ele levou, que caracterizava então o seu disfarce, e se dirigiu a esse lugar. Ao chegar na prisão, o pastor, que era o governador, se aproximou do prisioneiro, e quando o prisioneiro viu esse pastor, logo começou a praguejar o pastor, trazer palavras de ofensas a ele com muita violência, cuspia nesse pastor. E o governador, ao presenciar esse fato, decidiu então ir embora, até para preservar a sua segurança. Após a saída do pastor, que era o governador, o carcereiro, que cuidava dos presos naquele lugar, se dirige àquele jovem e lhe diz: aquele homem que você viu aqui, na verdade ele não era um pastor, ele era simplesmente um governador, e dentro daquela Bíblia estava ali o seu alvará de soltura. Você não seria condenado mais à morte, mas por causa da sua inconsequência, por causa da sua ignorância, você rejeitou o perdão do governador. Depois de um tempo, chegou o dia do cumprimento daquela sentença que havia sido lavrada. O jovem, então, o condenado à morte,
que teve toda a população intercedendo por ele, pediu então um momento de fala. Foi-se então dado a ele aquele espaço para que ele falasse alguma coisa antes da sua morte. E ele se volta para as pessoas e diz: dentro de poucos minutos eu serei executado e morrerei. Mas não morrerei por causa do crime que eu cometi, e sim por causa do perdão que veio até mim e eu simplesmente, por conta da minha ignorância, o rejeitei. O que é que nós aprendemos com isso? Na primeira história, no primeiro relato, nós vemos algo fantástico. Entendemos que a palavra garante àqueles que buscam ao Senhor e que se essa busca for de coração, certamente essa pessoa o encontrará, como está garantido nas Escrituras. E no segundo relato, já nos aponta que quem não crê já está condenado. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é posto todos os dias diante de nós dois caminhos, duas opções, duas oportunidades. E qual dessas oportunidades nós temos abraçado? Temos nos alegrado por ter encontrado o belíssimo tesouro na palavra de Deus que aponta para o seu reino? Ou simplesmente pela incapacidade de reconhecer o nosso pecado e agarrados ao nosso orgulho, nós temos rejeitado o perdão de Deus?